não conheço ninguém, mas nós temos aquele preconceito de dizer, pá, esta pessoa tem lepra, ela que não se chegue, isto pega-se. Portanto, eu não dizia que estava desempregada porque era como ter uma doença má que se pegava, não é? Exato. Portanto, tu se dissesse que estavas desempregada, as pessoas assim afastavam-se ligeiramente, andavam um passo para trás porque aquilo podia-se pegar. Hey guys, eu sou a Kai Rocha, bem-vindos a mais um episódio do Pull Podcast. Neste episódio conversamos com Jacqueline Silva e começamos logo a falar sobre a sua experiência no festival Burning Man. A Jacqueline está a fazer o seu doutoramento em mídias digitais, o que a permite andar de um lado para o outro entre a Europa, entre Portugal e os Estados Unidos e muito mais. Eu e a Jacqueline, ou Jackie, falámos sobre momentos impulsivos na carreira, o que é estar desempregado hoje versus o estar desempregado há uns tempos atrás e também o que a motivou a escrever o seu livro Estou Desempregado, e agora? Falamos também sobre o que é abrir um restaurante, como é que é Austin a nível de empreendedorismo e muitos dos seus projetos nos quais se contam o Female Speakers Agency e o Female Founders Academy. Esperamos que gostem deste episódio e até já! Aquela pessoa na foto do Burning Man com a peruca cor-de-rosa, eras tu? Sim. Eu adoro! Toda a gente me pergunta isso e toda a gente me pergunta como é que é o Burning Man. Sim. E eu tive a ponto de fazer um campo para as pessoas irem para lá porque eu tive 100 mensagens. 100 mensagens só para... Também querem ir? Pois, é natural. Sim. Eu também gostava de ir, portanto, tens a mim e Exatamente. ao meu marido como... Exatamente, já dá bem mais pessoas. Sim. O Tuga Camp. Sim, isso era muito fixe. Era muito fixe. Como é que foi? Como é que isso... Para já, como é que a ideia para ir ao Burning Man apareceu? Sempre quiseste ir ou foi alguém que te desafiou? Eu ouvi falar no Burning Man há 3 anos atrás. Ok. E disseram-me que aquilo era logisticamente difícil porque tens que levar tudo, tens que trazer tudo e não tens nada. Sim. Portanto, tu vais e vens e não há nada. Sim. Aquilo é uma cidade pop-up que acontece durante 10 dias lá. E disseram-me que aquilo não era linear. Portanto, que precisavas ter uma preparação para ir. Ok. E eu pensei, bem, logisticamente é difícil, é caro. Pronto. Entretanto, o ano passado fiz um programa nos Estados Unidos, conheci uma pessoa, ela ligou-me este ano e disse, olha, eu vou para o Burning Man, queres vir? Eu disse, ok. Eu fui em condições... Fui numa daquelas autocaravanas que é maior que a minha casa. Sim. A americana? A bela da americana, sim. Mas enorme. Eu sabia o que eram as americanas, aquela era muito maior. Ok. Aquilo abre para os lados, tipo, estás a ver, vai assim, é abre daquelas toda. que se espantou. Sim, abre. Portanto, aquilo era... não é maior, mas é assim, eu não sei se aquilo não será quase do tamanho da minha casa. A minha casa também não é enorme, sim. Mas aquilo é gigante. E depois nós íamos com condições, íamos com comida gourmet, íamos com duche de água quente. Então, espera, isto não é Burning Man no seu estado puro e duro? É Burning Man... VIP. Pronto, é Burning Man VIP. Há muita gente, tu tens lá campos, aqueles onde vão os modelos todas... que elas estão em condições tipo isto, não é? Pois. Espetacular. Pois, porque tu, para entrares no Burning Man, podes levar o que quiseres, não há limite, certo? Não. Aliás, tu tens que levar tudo aquilo que tu vais consumir durante uma semana. E o que eu digo consumir é, tu tens que levar água para beber, para tomar banho, ainda por cima num deserto, para lavar pratos, para ir à casa de banho, portanto, para tudo. Não é... e tal, preciso de água. E, efetivamente, eles têm lá depois a água que vendem. Mas vendem a água a 10 vezes o preço normal. Eles vendem mesmo? Eu pensava que eles utilizavam um sistema de trocas ou o que era. Não há sistema de trocas. Okay. Vendem... aquilo, a venda de água é... Eles têm um caminhão-tire que anda e vende água, mas não é uma coisa... é uma necessidade. Portanto, não há nada. O que se vende mesmo é gelo e café. Ok. Não se vende mais nada. A água, é porque assim, é um risco muito... Aquilo são 70 mil pessoas. Pois. É um risco muito grande alguém ficar... Mas as pessoas assumem que tu levas tudo.
Pois. As pessoas assumem que levas tudo. Portanto, água, a maioria das pessoas leva água. Eles depois às vezes passam, mas tu não podes estar a contar com aquilo. Claro, claro. O que depois fazem têm aquelas... Eu não sei como é que se chama, mas é para despejar também casas de banho. Isso eles também têm, um serviço também é pago. Ok. E não é trocas, é gifting. Portanto, eu dou-te qualquer coisa, mas tu não tens que me dar nada. Ok. Portanto, eu pensava que era diferente. Eu pensava que a versão que eu ouvi era que havia um sistema de trocas, mas que não tinha que ser material. Ou seja, eu posso te dar esta garrafa de água, mas tu em troca fazes-me 5 pinos. Mas aí é que está, é que não é troca, ok? Que é, eu dou-te uma garrafa de água e tu podes não fazer nada. Ok. Agora, eu posso te dizer, olha, eu para te dar esta garrafa de água, tu tens que fazer o pino. É diferente. Percebes o que eu quero dizer? Que é, deram-me coisas, disseram, olha, eu gosto de ti. Ok. Tudo bem. Isso é Portanto, é gifting. Sim. Eu gosto muito mais dessa ideia. Sim. Agora, se eu disser assim, olha, para a garrafa de água tens que fazer não sei o quê, então... tu é que decides o preço da garrafa de água também, não é? Sim. Mas é uma experiência muito gira. Muito gira. Recomendas a muita gente ou não a qualquer uma? Acho que tens de ter muito poder de encaixe. Porquê? Porque é muito radical. Ou seja, 30% das pessoas andam despidas, literalmente. Sim. Tem uma parte de drogas e de sexo que é muito, muito no extremo daquilo que é o normal, o dito normal, enfim. E eu acho que a pessoa tem que ter um bocadinho de poder de encaixe. E para se estar lá durante aquele... São 10 dias. Aquilo não é um passeio no parque. Ok. Aquilo não é uma coisa que tu vais, tipo, está-se bem. Tens altos e baixos. Aquilo tem um próprio processo, tem um enquadramento. Portanto, acho que tens de ter um bocadinho de encaixe para ir. Sim. Na minha opinião, para mim, a questão das drogas foi um bocadinho... à noite, aquilo está muito preparado para experiências com drogas. Ok. Portanto, se tu não fazes drogas, que é o meu caso... Sentes-te um bocado à parte? Aquilo, acabas por... porque aquilo é muito coisas psicadélicas, é muito luzes... E depois é assim, tu tens condições adversas, que é, sei lá, durante o dia estão... Não chegou aos 40 graus, mas estão 40 graus, portanto, imagine, à noite estão 7 ou 8. Sim, portanto, é muito tens frio. aqui uma disparidade grande e acaba por ser também um bocadinho desconfortável. Depois é assim, aqueles são 18 km quadrados. Tu só tens bicicletas para andar. Pois. Ou quem tem carros a motor. Portanto, tu andas o dia todo. Eu bebia para aí 4 litros de água por dia, porque eu estava sempre com aquela sensação de... sim. Ainda por cima a aridez ali daquilo, não é? Tudo aquilo é alcalino. Eu vim com uma rasta no cabelo que só consegui quando fui aqui ao cabeleireiro, não conseguia tirar. Tipo, tinha o pó metido em todo lado. Credo. Ok. Portanto, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Ok. Tens que ter... Bem, eu vi malta a vir-se embora. Pessoas disseram, isto não é para mim, e foram-se embora. É assim, eu vou voltar. Porque eu acho que a experiência é muito interessante porque desconstrói aquilo que é o teu conceito de sociedade e de vida. Ok. E isso é muito giro. Sim. E tens pessoas... é o que é suposto ser também, não é? Exato. Sim. E tens pessoas de tudo. Não é? Tens que ter um determinado nível financeiro para estar ali, porque aquilo custa dinheiro. E depois tens muitos empreendedores, tens muita malta de corporate, tens se calhar mais pessoas empresariais, depois tens muitos artistas. Sim. Portanto, e tens ali vários mundos que acabam por ser interessantes ao longo do tempo, conheceres pessoas diferentes. Sim. E a cidade em si, aquilo diz que é uma cidade, não é? É. Tem os seus acampamentos. Como é que um acampamento se forma? O acampamento depende. Aquilo já existe há... desde os anos 70? Sim. É desde os anos 70. Eu estou a dizer, com aquele formato ali, eu já não sei, mas já existe há muito tempo. Portanto, imagina, eu conheci pessoas que estavam em campos.
Portanto, tu tens uma série de regras e tens pessoas que gostam, sei lá, por exemplo, um dos campos era muito meditação, sei lá, leituras da aura, essas coisas assim. Muito zen. Exatamente, portanto, as pessoas, geralmente são 20 a 30 pessoas por campo, juntam-se e montam um campo e depois oferecem à comunidade. Por exemplo, yoga, meditação, eu gosto muito. Então, aquilo tinham às 6 da manhã, 6h30 todos os dias. Isso devia ser brutal. Pá, então era espetacular. Tinhas professores do mundo inteiro, depois uns faziam meditação de uma forma, outros faziam yoga não sei o quê, depois outros faziam aquelas meditações com os gongos. Portanto, tens muita coisa nesses campos. Portanto, eles depois oferecem. Portanto, aquilo não se paga nada. Portanto, tu ias onde quisesses. Tinhas malta que eu não apanhei. Portanto, vê-te bem que eu não conseguia chegar aos sítios. Chegava e depois não sabia onde é que era. Malta de TEDx, palestras TEDx, palestras, tudo o que tu possas imaginar. Portanto, os campos formam-se por aquilo que são as tuas... não são bem valores, mas no fundo é hobbies ou coisas que tu gostes de fazer. Aquilo ou que tu podes afinidades. Também aos outros, se calhar. Também. Sim. Okay. Mas imagina, eu não sei dar aulas de yoga, nem sei dar meditação, mas tenho afinidade pela área. Se eles me aceitarem no campo, eu posso ficar só a fazer a organização, ou posso ficar na equipa da cozinha, ou posso ficar a ajudar na logística. Eles têm que te aceitar. Sim, mas porque cada pessoa que entra num campo tem que ter a sua função lá dentro, não é? Tem, até porque os campos funcionam de forma diferente, que é, tu vais 4 ou 5 dias antes, ajudas a montar o campo e depois ajudas a desmontar o campo. Sim, portanto está toda a gente ainda a tentar descansar agora daqueles 10 dias intensos e tu ainda estás ali. Sim. Mas é muito comunidade, aquilo também é muito comunidade. Por exemplo, eu no meu caso foi só com amigos, portanto nós colocámos a caravana e ficámos onde nos apeteceu. Portanto eu tive, nesse aspecto, tive o melhor, porque melhor é assim, o facto de eu estar só com algumas pessoas e num sítio eu fazia o que queria. Não tinha que trabalhar no campo, não tinha que... Estás a ver? Sim. Mas depois, no campo, também tens muita comunidade. Ou seja, as pessoas fazem tudo muito em conjunto. Vão para sítios em conjunto. Estás a ver? Portanto, acabam por ter uma dinâmica de grupo que também é muito interessante. E que tu, se fores individualmente, não tens. Pois, exato. Sim, faz sentido. As próprias comunidades em si, não é? Aglomeram-se de acordo com as outras que encontram à volta. É engraçado. Sim. Ok. Isto tudo... Pronto, lá está. É daquelas coisas que parece ser muito distante do outro lado do oceano, não é? Sim. Aliás, do outro lado do oceano e do outro lado de um continente, não é? Porque aquilo é na Califórnia... É no deserto do Nevada. Sim, exatamente. É ali ao lado. Sim. Portanto, é uma distância enorme. Tu, no entanto, normalmente... Estes saltinhos entre Estados Unidos e Portugal é uma coisa frequente, certo? Sim. Porque eu, quando te conheci, tu mandaste uma mensagem a dizer: estou em Austin, já falamos. Assim, foi daqueles momentos em que tu estavas em trânsito. Queres-me explicar o que é que estavas a fazer em Austin? Sim. Eu, a primeira vez, se calhar para te enquadrar um bocadinho, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos tinha 18 anos. Portanto, eu fiz um programa de intercâmbio que se chama AFS, American Field Service. Portanto, é um programa que nasceu... a missão é contribuir para a paz. Portanto, isto foi depois da Segunda Guerra Mundial e as ambulâncias dos Estados Unidos andavam pela Europa a ajudar as pessoas. Portanto, é um bocadinho este conceito. E então, o que é que eles acreditam? E o que é que o AFS, enquanto organização, acredita? Acredita que, se eu conhecer outras culturas, percebo as diferenças. Portanto, não haverá guerra. E essa é a missão base da intercultura. Ok? Esta missão traduz depois uma coisa muito concreta em programas de intercâmbio de jovens dos 16 aos 18 anos. Portanto, eu fiz lá o meu secundário, portanto, o 12º. Vivi com uma família americana e fiquei lá durante um ano integrada nessa família,
portanto, numa altura em que não havia internet como há hoje. Pois, sim. Não havia. Eu ainda tinha... O meu primeiro e-mail foi Hotmail e eu criei lá. Portanto, nem sequer havia... Sim. Aqueles modems assim que eram, não eram nada silenciosos. Exatamente. Mesmo isso. Sim. Portanto, eu nessa altura fui para lá e fiquei com uma conexão muito grande com a família. E depois, todos os anos, portanto, eu fiz a faculdade aqui e então todos os anos eu ia para lá passar as minhas férias. Que engraçado. Em que sítio dos Estados Unidos? Carolina do Norte. Carolina do Norte. Sim. E então era giro, porquê? Porque eu começava aqui as férias, as pessoas iam para a praia e eu ia para lá. E depois eles lá começam as aulas no início de agosto. Portanto, a minha irmã de acolhimento, com uma das irmãs, que é a mais velha, ela ia para a faculdade e eu ia com ela. Portanto, eu fazia aulas naqueles 2, 3 semanas. Ela pedia aos professores, portanto, eu fazia e sempre tive esta relação de ir lá todos os anos, pelo menos uma vez, a não ser que faça outras viagens, mas é como as pessoas quando vivem fora de Portugal, vêm a Portugal. Sim. E eu vou lá. Daí andar sempre. Quando nós falamos às vezes, estás cá, estás lá, é sempre nesta... Começaste muito cedo a ter um pé meio de fora, não é? Sim. E gosto muito. Depois, Austin surgiu porquê? Porque eu neste momento estou a fazer o doutoramento. O meu doutoramento é em mídias digitais e eu estou a estudar o impacto da tecnologia e dos mídias digitais no empreendedorismo no feminino. Portanto, no fundo, como é que as mulheres utilizam tudo o que são ferramentas tecnológicas para criarem os seus próprios negócios. Que é um tema muito, muito giro. Completamente, sim. E pertinente agora, hoje em dia. Sim, agora... e então o que é que acontece? Como eu tenho, com o mês de doutoramento, é uma parceria com a UT Austin, isto é Carnegie Mellon, MIT, portanto isto é uma parceria com universidades lá e cá, portanto e cá é nova. Isto implica que a minha parte de pesquisa seja feita uma parte cá e uma parte lá. E então, por causa disto, eu 6 meses estou lá, 6 meses estou cá. Daí eu estar quando e Austin é um grande hub agora tecnológico nos Estados Unidos. Parece que ninguém nota naquilo, porque é uma cidade no meio do Texas. Mas acho que até foste tu que me disseste, Austin não é o resto do Texas. Não, é o que dizem. Porque eu ao princípio pensava, eu para o Texas, nem pensar, não me ponham a viver no Texas, porque nós temos aquela ideia dos cowboys e o Texas e pronto. Não é nada disso. Redneck. Exatamente. É assim, o Texas, por exemplo, se tu fores para Dallas, tu notas que já é muito aquela onda do Texas. Austin é uma cidade muito especial, porque é uma cidade que foi sempre contra o resto do Texas. E sempre foi uma cidade muito artística. Tens muitos músicos, agora não, porque a cidade está a mudar. Mas sempre tiveste muitos músicos, muitos artistas, e era uma cidade, como eles dizem, muito laid back. Portanto, as pessoas não andavam todas bem vestidas, andava toda a gente quase um bocado hippie, numa onda mais artística. O que é que aconteceu? Silicon Valley, São Francisco, está com preços há muito tempo proibitivos. Pronto. Nova Iorque também. Sim. Especialmente Silicon Valley tinha muitas empresas e continua a ter, obviamente, muitas empresas tecnológicas. Mas o que é que aconteceu? As pessoas começaram a ver que Austin tinha uma série de características em termos de proximidades geográficas, porque está ali no meio. Portanto, Europa, vai para a outra ponta, desce também para o México. Portanto, tinha ali um hub em termos de viagem, em termos aéreos, muito grande. E depois o que é que aconteceu? A cidade era muito barata e com uma qualidade de vida muito boa. Portanto, eles começaram a mudar. A maior parte das empresas tecnológicas estão todas agora para Austin. Estive em Austin a primeira vez, sei lá, 4 anos atrás. Em 4 anos, eu fiquei estupefacta. Porque a quantidade de prédios, os prédios, sei lá, de 50 andares, é massiva. Em 4 anos foram para aí 50 prédios. 50 prédios? Sim. E tu chegas à cidade e pensas, o que é que aconteceu aqui? E os preços triplicaram. Claro. Portanto, as pessoas que sempre viveram em Austin dizem que estão fartas daquilo porque... Já não é a cidade que conheciam, não é?
É. Pois. E está toda a gente... Tu já ouviste falar no Tim Ferriss? Sim. O Tim Ferriss mudou-se para Austin o ano passado, para teres noção. Sério? Sim. Ok. Sim. E sabes porque é que ele se mudou para o Austin? Ele mudou-se para o Austin porque ele fez um evento qualquer nos Estados Unidos e houve um grupo gigantesco de Austin que disse: Tim Ferriss, tens que vir cá. Mas juntou-se uma massa crítica. Ok. Então ele foi a Austin fazer o evento, gostou tanto das pessoas, mudou-se para lá. E o Tim Ferriss, para quem não conhece, Sim. é um senhor na área do empreendedorismo Sim. e quase da experimentação, da vida experimental. Ele tem tem o 4-hour work week, sim. que algumas pessoas dizem que não é bem assim, mas é controverso. Sim. Tem o 4-hour body, portanto tem... Sim, tem uma forma de dizer que se calhar não tens que estar 40 horas por semana a esmifrar-te. Sim. É digamos que é um pioneiro. Pioneiro não é bem um pioneiro, mas foi a primeira pessoa que de repente publicou um livro e foi o grande evangelista desse tipo de movimento, não é? Sim. Mas pensando bem nisso, eu nunca estive em Austin, eu só conheço pessoas que estão lá. Eu apercebi-me que o tipo de lifestyle de lá, de certa forma, o Tim Ferriss iria lá inserir-se, não é? Encaixar-se bem. Sim. Ou aí, ou talvez tipo Colorado, talvez em também, Boulder. também. Sim. Mas sim, de todos os sítios em que me imagino o Tim Ferriss a ir, talvez Austin ou então Boulder. É. Austin é uma cidade que vale a pena, não deixa de ser uma cidade pequena, não é? Porque tu, se fores a 2 ou 3 sítios, ou seja, o centro da cidade em si é muito pequeno. Eles têm lá um evento que é o South By, que acontece Southwest, sim. Eu já estive lá 2 vezes, acontece em março. Para quem gosta, aquilo é música, interatividade, portanto tem ali uma série de coisas, filme também, e é um festival muito interessante. Mas é o que o nosso, agora é Super Walking Stock, não é? Tenta ser, mas não chega ainda. Pois, o conceito... Sim. Eu este conceito não conheço muito bem, tu estás a dizer. Antes era conhecido como Vodafone Mesh Fest. Ok, já sei. Pronto, que é vários sítios numa cidade, sim. vários concertos, várias palestras, etc. Só que lá está, Lisboa ainda é pequenina. Traz muita gente, as pessoas vão e tem painéis a acontecer, é muito, muito interessante. Sim. E aquilo espalha-se por meia dúzia de ruas, mas está tudo ali, não é? Portanto, passas de umas para as outras e está tudo ali. Portanto, tu estás a tirar então um doutoramento de... É assim, o meu doutoramento é em mídias digitais. Mídias digitais, exatamente, sim. E a tua tese é sobre a utilização de... O impacto da tecnologia no empreendedorismo no feminino. Ok. Sim. Como é que isso apareceu, essa ideia? Eu sempre trabalhei com empreendedorismo. Já abri vários negócios. Um deles um restaurante. Eu acho que nós já tínhamos falado. Sim, já vou lá. Já vou lá. Pronto. Mas tem a ver com isso. Tem a ver com isso, que é... Sempre então, trabalhei... se calhar vamos voltar então atrás. Ok. Antes de mais nada. Jacqueline Silva, explica-me então... Vamos começar. Tu começaste a saltitar para os Estados Unidos aos 18 anos e quando voltaste, ou quando estavas cá, o que é que fazias? Portanto, estavas a entrar agora na universidade? Para a faculdade, sim. Exatamente. Depois, quando acabei, fiquei logo a trabalhar numa startup. Mas estavas a estudar o quê? Eu, na altura, tirei comunicação empresarial. Depois acabei em junho e comecei logo uma pós-graduação em marketing e negócios internacionais. E um dos professores convidou-me para trabalhar com ele numa startup. Portanto, comecei a fazer consultoria nessa startup dele. Depois disso... Essa startup o que é que fazia? Eles faziam consultoria, portanto eram vários projetos e um dos meus projetos foi escrever um livro. Que é interessante. Sim. Foi o teu primeiro livro? Assim, não é meu porque não era da minha autoria, mas foi o primeiro... Que foi publicado? Sim. Não era no fundo da minha autoria, porque eu estava a fazer recolha
e juntar o material, mas foi interessante que era no fundo um livro. Portanto, aquilo foi o output final. E depois fazia projetos de consultoria para institutos e, portanto, muito análise, planos de negócios, perceber como é que as empresas funcionavam. Portanto, isso foi logo a primeira coisa que eu fiz. Depois eu passei dali para uma... portanto, aquilo era e é uma organização, uma empresa, digamos assim, mundial, que são cursos de línguas no estrangeiro, e na altura fica responsável por Portugal. Antes de ir para a empresa, portanto, naquela mudança, eu sempre trabalhei como hospedeira, em eventos. Ok. Sim. Porque achava que podia trabalhar enquanto estava na faculdade, como os meus pais não queriam que eu trabalhasse part-time, eu trabalhava aos fins de semana e isto era uma coisa que não era sempre. Portanto, eu podia fazer de hospedeira e essas coisas. Pescados, não é? Exatamente. Só que eu achava que as empresas não eram bem aquilo que eu queria, porque para as promotoras aquilo não funcionava muito bem, ou porque não nos chamavam, ou porque falhavam com pagamentos, ou porque não nos ajudavam e não nos davam um briefing e tu chegavas ao pé do cliente e era uma vergonha porque tu é que ficavas mal vista, mas porque ninguém te tinha passado a informação. Exatamente, sim. E eu conheci uma pessoa que tinha a mesma sensação que eu, não a conhecia de lado nenhum, portanto isso foi uma coisa que eu aprendi, foi uma boa lição, e eu disse, vamos abrir uma empresa. Com uma pessoa que nunca tinhas conhecido. Tinha trabalhado com ela, gostava de trabalhar com ela, mas a doida abri uma empresa com ela. Que idade é que tu tinhas nessa altura? Eu devia ter o quê? 24? Ninguém 25. Pensa muito bem nessas alturas. Assim, 24, 25. Agora, assim, para esta altura, 24, 25 é tarde. Naquela altura, 24, 25... Eu tenho a teoria de que nunca é tarde. Os mídias que gostam de trazer sempre os prodígios e as pessoas que são mais precoces e isso tudo. Eu acho que se aos 60 anos decidires, é desta que eu vou abrir a empresa de design floral que eu sempre quis, ou o que seja. Certo. Mas também pode ser pode haver aí qualquer coisa. Que siga. Eu desde que, quando eu tinha 16 aninhos e o meu colega de curso de surf tinha 60 anos e foi porque lhe deu que sempre quis fazer surf. Nunca tive a oportunidade. É agora. Ele aprendeu mais rápido que eu. Nunca é tarde, aliás. É mais Concordo. Isso. Nunca é tarde. Concordo. Mas sim, sabes que aos 24 anos... O que eu digo que é tarde, no sentido em que tu, se olhares agora, e aí concordo 200% contigo, vende-se muita ideia que é mais cedo. Portanto, nesse sentido, eu penso, 24 anos, se nós olharmos, abrir a primeira empresa, face àquilo que é dito, temos a sensação que é tarde. Na altura em que eu abri... ninguém abria empresas aos 24. Lá está, sim. Porque não era... Eu não queria dizer moda, porque... mas esta coisa de vamos todos criar empresas, não é? Sim, Naquela altura ninguém falava em empreendedorismo, ninguém falava em abrir empresas. As pessoas queriam era tirar o curso e trabalhar por conta de outrem. Nós estamos a falar, se calhar, há mais de 10 anos, há 15 anos. Há 15 anos tu não ouvias falar nisto, portanto abrir uma empresa era estranho. Especialmente quando tinhas saído da faculdade. E, para mais, não conhecendo a pessoa, portanto, ela entretanto foi para a Espanha, eu tive um convite de uma empresa que aí me dava estabilidade e que me dava uma oportunidade internacional muito grande, e eu fiz uma opção. Não consegui gerir as duas coisas, porque eu marcava com as hospedeiras, com as promotoras, elas não apareciam, depois eu tinha que estar no cliente, tinha que estar a trabalhar das 9 às 6 na empresa, portanto não funcionou. Em termos de experiência foi muito interessante, porque consegui efetivamente aprender uma lição de que não devemos abrir empresas com pessoas que não conhecemos. Exato. Sim. Foi a primeira lição. Depois disso fui despedida da multinacional. Hoje é bom, na altura foi complicado, muito, mais do que aquilo que... Era muito mal visto, não era? O ser despedida como... Sabes aquela sensação, eu dou muito este exemplo, não sei o que é, não conheço ninguém, mas nós temos aquele preconceito de dizer, esta pessoa tem lepra, ela que não se chegue. Isto pega-se. Portanto, eu não dizia que estava desempregada porque era como ter uma doença má
que se pegava, não é? Exato. Portanto, tu se estavas desempregado, as pessoas assim afastavam-se ligeiramente, andavam um passo para trás porque aquilo podia-se pegar. Pois, E foi porque associavam sempre à ideia de que havia qualquer coisa de errado contigo se tu não conseguias casar-te com uma empresa, não é? Claro. Que era a norma na altura, não é? Sim. Isto foi talvez 2010. 2010. Já estava a começar aquela fase as pessoas... A cena da estabilidade na carreira já começou a mudar um bocadinho, não é? Por causa da crise de 2008, não é? A crise de 2008 fez abanar a estrutura toda e fez-te repensar pessoas. Por exemplo, eu estava há pouco tempo, não é? Mas pessoas que estavam há 20 anos e já estavam numa idade mais avançada, que depois não podiam ir para a reforma, mas também não conseguiam alternativas, pensaram, estou a dedicar a vida toda, estou há 20 anos numa empresa e agora... É assim que me tratam. Exatamente. Pois. E isto eu acho que, não sei se mudou tanto, assim, porque eu também percebo, se calhar agora um bocadinho melhor, a parte das empresas. Uma empresa tem que dar lucro. Sim. Pelo menos ser sustentável, não é? Portanto, tens que pagar ordenados. Eu contava-te, quando abri o restaurante, nem era a questão do lucro, é como é que eu pago às pessoas ao final do mês e como é que eu pago os impostos. Exato. E isso é primordial. Portanto, numa outra empresa em que isso, obviamente, é o objetivo, as empresas às vezes ficam sem margem, não é? Sim. E portanto, como ficam sem margem, são não as pessoas. Continuar. Exato, são as pessoas. Sim. Já para não falar do nosso sistema, não é? Nós, comparativamente, nós continuamos com a proteção social e tudo mais, que é bom, também prejudica as empresas. Exato. Não quer dizer que as empresas sejam o papão Sim. mau, mas as empresas também sofrem um bocadinho. A ideia que me dá é que as próprias empresas também são um bocado vítimas dos impostos que lhes são implementados, não é? Sim. Eu conheci muita gente que também abriu a sua própria empresa de vários tamanhos, não é? E que praticamente andavam sempre... era constante o estarem a contar os tostões para que no próximo mês continuassem a trabalhar. Tanto as pessoas como as empresas, e lá está. Todos nós somos vítimas de alguma coisa, não é? Acho que alguma coisa tem que mudar. Nós estamos a caminho disso. Sim. Mas ainda há muita coisa ainda que precisa de trabalho. Um bocadinho mais de trabalho. Mas então, foste despedida, não é? Exatamente. Apanhaste lepra. Exatamente. Como é que tu... Então tive para aí 3 meses a chorar, não é? A pensar, olha, a minha vida acabou. Estudei, eu só pensava, pagaram os meus pais uma faculdade, porque eu andei na Católica, não é? Portanto pensei, andaram-me a pagar a Católica. Depois, a pós-graduação, depois, eu entretanto já estava a caminho do mestrado, e pensei, isto é uma vergonha. Portanto, estive a chorar 3 meses e houve um dia que pensei, bom, acho que já não tenho mais lágrimas, chega, portanto, o que é que eu vou tirar daqui? Foi aí que eu escrevi um livro e que acabei o mestrado. Depois o livro correu tão bem. O livro era sobre o quê? Estou desempregada e agora? Portanto, como é que é o processo do desemprego? O processo do desemprego real, não é? Que eu gosto muito desta parte real que muitas vezes não é falada. Eu tenho que ir para a Segurança Social, tenho que tirar a senha às 6 da manhã para ser atendida às 3 da tarde. E depois tenho que ir pedinchar dinheiro, que para mim, psicologicamente... é um bocado humilhante. Exatamente. Sim. Portanto, e este processo? Ninguém me explicou. Ninguém me explicou que eu tinha que ir para o IFP para fazer aqueles cursos da tanga e que me mandavam para trabalhos... Se te mandassem para trabalhos, que eu cheguei a ir ao IFP e nunca me chamaram para nada. A mim chamavam, mas quer dizer, coisas... E atenção, nunca foi a não querer trabalhar. Mas eram coisas que era quase surreal e que as pessoas nem sabiam as tuas qualificações. Portanto, chamavam-te para uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo. Pois. Depois a pessoa diz, mas tinhas que trabalhar. Pois, não é? Claro. Então, mas chegavam a pedir, era o quê? Pessoas que se candidatavam a ter alguém do IFP
sem saberem o que é que... Sim, sem saberem, sei lá, imagina, eu não tinha nada a ver e pediam-me para ir fazer a parte financeira. Quando, ok, eu podia ter um conhecimento, mas eu não era uma financeira. Exato. Não, aquilo que eles me pediam não se adequava. Sim. E isto, se calhar, até era dentro da área. Ou então pedirem uma coisa que era completamente oposta àquilo que era as minhas funções ou que eu podia ajudar. E depois, claro, que eu acho que eles também faziam aquilo com, obviamente, e isso eu acho que não tem a ver com as empresas, tem a ver com o sistema. Imagina, chamavam-me e ofereciam-me 500 euros para eu ir trabalhar, ok? E eu no IFP, ou na Segurança Social, ganhava muito mais. Portanto, explica-me, eu vou trabalhar por 500 euros. E se eu estiver na Segurança Social, ganho 3 vezes mais. Porque tinha a ver com o meu ordenado e tinha a ver com os valores na altura. Exatamente. E eu na multinacional ganhava muito bem. Portanto, quando me despediram e eu efetiva, a minha taxa era a minha taxa máxima. Exato. Portanto, todo o trabalho que me arranjassem ia ser sempre abaixo da média. Não fazia sentido. Sim. E depois eles diziam, as pessoas não querem trabalhar. Epá, eu também percebo. Eu vou trabalhar por 500 euros quando estou a ganhar 3 vezes mais? Se calhar não. Não é? E isto não tem a ver com as pessoas, isto tem a ver com o sistema. O sistema está feito desta forma. O que é que eu fiz na altura? Por acaso, como estava a tirar um mestrado e precisavam de pessoas, candidatei-me e foi nessa altura que eu comecei a dar aulas. E isso foi muito interessante. Porquê? Porque as aulas na universidade tinham a ver com a minha área e eu conseguia conjugar as várias coisas. E aí já fazia sentido, porque eu já estava a trabalhar numa coisa que era mais dentro da minha área. E isso, para qualquer pessoa que esteja no desemprego, faz sentido. Sim. Mais do que tu estares desempregado e porém-te a fazer uma coisa que não tem nada a ver. E depois isto é um debate também muito interessante e se calhar dava para mais 10. Não quero entrar por aí, mas é aquela coisa do então, mas as pessoas não querem trabalhar, mas isto não é muito fácil muitas vezes debater, porque eu queria pessoas para o restaurante quando abri depois e eu não encontrava pessoas para trabalhar. Depois diziam, também pagavas 500 euros. Por acaso não pagava. Eu pagava sempre acima da média, dava formação e eu só ia buscar pessoas da área. Não, mas as pessoas depois diziam-me assim, mas eu tenho que vir de transportes. Eu disse, está bem, então mas é assim, se tenho que vir de transportes e se não quer, está tudo bem. Mas então as pessoas tinham que ser sinceras. E eu apanhei pessoas que, pronto... não queriam mesmo trabalhar. Se calhar como eu não queria trabalhar por 500 euros, se calhar porque elas estavam a ganhar mais. Pois, eu estou a imaginar, infelizmente, o velho do Restelo a dizer esta gente é que na minha altura não havia essa coisa das especializações. Nós trabalhávamos no que havia. Tipo, como é que uma vez já ouvi que era algo do género. Eu estudei medicina e fui para padreiro. Uma coisa assim do género. Claro. Porque era o que havia, ninguém precisava de médicos, ele foi para padreiro. E também vejo também as pessoas com um bocadinho melhor a intenção a dizer se calhar nunca experimentaste fazer a parte financeira, se calhar até gostas. Eu, de facto, eu sou um bocado... sou aquele tipo de pessoa que gosta de experimentar um bocadinho de tudo. E, de facto, já estive, por exemplo, atrás de um balcão de um banco. E eu não sei se tu tendo estado lá fora também tens essa perspectiva. Depois eu estive a trabalhar fora de Portugal e é que me apercebi que a coisa das especializações até faz algum sentido. Porquê? Porque cria especialistas. Nós estamos tão cheios de pessoas que se desenrascam em tudo, que são as chamadas Jack of all trades, que depois quando chega alguém tipo, não, mas eu preciso de alguém que perceba mesmo deste assunto. Não há ninguém. E eu acho que aí já... Se calhar é por isso que também não somos bons, mas nunca chegamos a ser excelentes em relação aos outros países. Eu aí... Aconteceu-me isso nos Estados Unidos. Foi uma coisa que eu me apercebi. Eu fazia... Nas aulas, em tudo. Eu fazia tudo um bocadinho. Isto é bom, tu desenrascas-te. Portanto, põe-te um problema
se tu des um problema a um alemão ou um americano, eles têm muita dificuldade em resolver se não estiver dentro dos parâmetros e nós desenrascamos. Pá, mas eu quero ir buscar uma pessoa muito boa, eu vou buscar uma pessoa especialista. Sim. E isso é verdade. Se eu fizer um bocadinho de tudo, não tenho a competência porque não tive 10.000 horas a trabalhar ou a desenvolver aquilo. Que é o 10.000 horas, é tal teoria que agora já estão a contestar, mas que dizem que tu, para chegares a muito bom em qualquer coisa, precisas de investir 10.000 horas naquilo. Sim, já ouvi essa teoria também. Pronto, agora estão a contestar, mas até aqui há pouco tempo era muito, 10.000 horas e tu consegues tocar uma guitarra bem, consegues escrever muito bem, ou muito bem, não é bem, é muito bem. Portanto, 10.000 mais, ou mais. E há essa questão da especialização. Mas sabes que para mim um dos temas que eu tenho debatido muito e pensado, escrito muito sobre isso, que tem muito a ver agora também com esta parte do desenvolvimento pessoal, é quase aquilo que nos prometeram e depois a realidade. Que é, os nossos pais, uma geração ou duas atrás, avós, pais... era um contentamento muito de se eu tiver o meu ordenadinho ao final do mês, na minha empresa, se não me despediram, portanto, isso era. Eu acho que depois, eles próprios, como tiveram isso, as pessoas agora são todas doutores, são todas engenheiros, todas foram educadas, e depois chegam-se a um ponto e dizem, ok, então tu agora tens um canudo, é suposto tu ganhares, é suposto a tua vida, é quase... Aquilo que são as expectativas. Portanto, eu estudei, as minhas expectativas são. Portanto, eu não quero fazer qualquer coisa, quero trabalhar na minha área. E eu acho que houve aqui um momento que ainda se vai propagar, também com as redes sociais existe, que é a nossa realidade, que foi aquilo que... a realidade da vida, aquilo que nos prometeram e aquilo que nós queremos. Exato. Que se calhar são 3 coisas diferentes. Completamente. E aqui há um gap muito grande. Se me disserem a mim, pá, vais ganhar 500 euros e fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que é o teu propósito, pá, eu não quero. Como se calhar ninguém quer. Mas a minha mãe não pensava em propósito, não é? A minha mãe pensava em trabalhar das 9 às 6 e ter o ordenado ao final do mês. Sim. E este gap aqui que está a existir entre... a realidade das coisas que existem, a promessa e o meu ideal, e o ideal das pessoas, serão 3 coisas diferentes. Sim, para além de que havia outra expectativa ainda, que era, se tu fosses filho de um engenheiro ou de um doutor, se tu quisesses ser polícia, estavas lixado. Claro. Ou se quisesses ser barbeiro ou o que seja. Sim. Portanto, não há... havia sempre uma escalonidade, ou seja... Às vezes nós só queremos, tipo, cortar cabelo. E cortá-lo bem, mas cortar cabelo. Claro. Sim. Pronto. Sim. E lá está. Eu sou muito fã dos Estados Unidos, mas eu também sei ver que tem muitos problemas estruturais. Sim. Em termos de trabalho, tem. Portanto, e nós aí... Agora, o que eu noto é... Estive lá... Este ano. Estive lá 2 vezes ou 3. E tu notas que as pessoas fazem dinheiro. Por exemplo, tu queres ser babysitter. Tu, como babysitter, à hora, no mínimo, são $30. E tu, se calhar, não descontas nada, estás a trabalhar, e tu pensas, eu para ganhar, 28 euros, 25, se dissermos que é o câmbio, mas eu para ganhar aqui 25 euros a hora como babysitter, eu não sei quais são os valores, mas não é muito fácil. Não é muito fácil. Não. Tu, para ganhares 25 euros à hora, tu sabes, e lá facilmente tu, se fores bom numa coisa, tu cobras, e eles têm uma coisa que nós não temos e nunca vamos ter, não é? Que é a escala. Eles são 380 milhões. Pois, exato. Portanto, eu faço uma coisa para a população de Nova Iorque, são 10 milhões, que é a população de Portugal. Se calhar 11. Mas... E nós aqui não temos essa possibilidade. E depois nós dizemos, temos um mercado europeu. Também não temos, porque o mercado europeu são línguas diferentes, são culturas diferentes. Portanto, nós, podemos ter os PALOP e dizer, trabalhamos para os PALOP, mas depois, mesmo assim, não há proximidade física. Sim. E eu acho que, nesse sentido, isso será sempre um desafio nosso. Enquanto país. O que nós temos bom é aquilo que toda a gente fala agora, que é o posicionamento surf. Somos o
spot, somos a Califórnia da Europa. Porque isso é um posicionamento quase premium. Sim, sim. E nós por aí conseguimos, não é? Em vez de vender o azeite a 5, vendo o azeite a 50. E garanto este ganho pelo preço mais elevado. Pois é, lá está, é marketing, não é? É colocação de mercado, no mercado. Sim. Ok, mas voltando agora, eu disse que isto íamos entrar em tangentes, não era? Sim. Escreveste o livro. And then what? O que foi na altura, isso foi tudo na mesma altura. Foram ali o espaço de 3 anos que foi, portanto, fiz um mestrado, escrevi o livro como manual. Porquê? Porque eu não estava a conseguir sair daquilo e reparei que toda a gente tinha a mesma situação. E um dos meus sonhos era escrever um livro. Portanto, é giro que um dos meus maiores sonhos vem do meu maior pesadelo. Sim. E que é espetacular. Não, é interessante tornar-se o pesadelo uma forma de realizar um sonho. Não é qualquer pessoa que... Sim. Isso foi o meu maior takeaway, se assim posso dizer, daquela experiência. E o que foi interessante é que eu depois decidi, quero abrir um negócio meu porque eu sempre quis. Portanto, o que é que eu vou abrir? Andei a ver várias coisas e disse, ok, o que é que me dá dinheiro em caixa? Porque eu ouvia muita gente queixar-se que tinha que abrir um negócio e depois os fornecedores pagavam a 30, 90 dias. Então, o que é que me dá dinheiro em caixa? Vou abrir um restaurante. Eu gosto de pessoas. Servir comida. Ok. Que tipo de restaurante? Aqueles mesmo de comida caseirinha? Ou... Sim, aquilo ainda existe. Ok. Chama-se Entre Nós Petiscar e Conversar. Já é lá ali... comi. Pronto, na zona de Entre Campos. E então o meu objetivo na altura foi comida portuguesa com um twist. Petiscos com um twist, era um bocadinho esse o conceito. E então nós começámos a fazer vários petiscos e experimentámos hambúrgueres ligeiramente diferentes, sei lá, hambúrgueres no bolo do caco, hambúrgueres com farinheira, hambúrgueres de frango. Que agora existe, é o que mais há. Exatamente, sim. Mas isto estamos a falar de 2013, talvez. Sim, por portanto aí. ainda não tinha começado esse Sim, se calhar um bocadinho antes, ainda não tinha. Havia o H3, que estava também a lançar-se, sim. E o Honorato, portanto eram aqueles... Já havia Honorato nessa altura? Havia. O Honorato tinha acabado de entrar no mercado há meses, portanto foi na altura H3, Honorato, foi tudo muito... foi espaço de um ano, mas não era a massificação que é hoje. Claro. Pronto, Sim. não era mesmo. E então, pronto, olha, decidi abrir um restaurante, tipo, sabes estrelar ovos, servir cafés? Não. Nunca tinha trabalhado num restaurante e à louca fui abrir um restaurante. E aprendeste a estrelar ovos? Não aprendi, mas aprendi a servir cafés de todos os tipos. Okay. Chávena, nem sabia que havia chávena, eu não bebia café na altura, portanto, chávena escaldada, cafés pingados, abatanados, cappuccinos, portanto, aprendi a fazer tudo. Okay. E foi uma experiência muito, muito gira, muito gira. Até que disse, isto não é para mim. Ao final de 3, 4 anos, foi no dia, lembro-me perfeitamente, devia ter sido um dia mais cansativo, e eu fui à mesa servir, porque eu fazia tudo, limpava as casas de banho, servia à mesa, descascava batatas, tudo o que fosse preciso eu fazia. E depois houve um dia que eu ia com o prato na mão e vejo um cliente, foi daqueles dias, sabes? Eu imaginei-me à boneca animado, a agarrar no prato e a bater com o prato em cima da cabeça do cliente. E eu nesse momento pensei, ok, isto já não é para mim. Já não é para mim. Porque o processo de construção do restaurante, e isto foi, imagina, aquilo era um espaço vazio, não tinha nada. Portanto, não fui eu, mas dei as indicações desde canos no chão, onde iam ficar a eletricidade até à marca toda. Portanto, eu desenvolvi tudo, não é 0, é menos 10. Sim. Licenciamentos, tudo. Portanto, abrir um restaurante, um espaço de restauração, é um processo que está um bocadinho mais agilizado, mas não deixa de ser um processo que tem muitas questões legais. Exato. E depois é muito exaustivo. Ou seja, é uma coisa, eu só fechava ao domingo e eu queria estar presente. Portanto, era constante. Era das, 8 da manhã à 1 da manhã, todos os dias. Sim. E não era aquela questão de, vou-me sentar aqui
tipo, descansar. Não dava. Portanto, e depois era a preocupação. Aquilo que nós falámos. Os IVAs, pagar ordenados. E chegou uma altura, deixou de ser divertido para mim. Pensei, pá, isto já não é para mim. Portanto, vendi a minha parte. Sim. E disse, ok. Foi bom. E estava a escrever, ainda estou. Isso pá, é daquelas coisas que nós às vezes, o ideal de, pá, vou escrever um livro. Um livro para mim dá-me algum trabalho. Há pessoas que são rápidas. Eu gosto de pesquisar muito, etc. Portanto, desde essa altura que estou a escrever um livro, como é que é abrir um restaurante, a realidade. Sim, que agora, epá, toda a gente está a restaurantes, a restauração. A realidade, para mim, continua a ser aquela na qual não se fala. Sim, exato. E depois, então, depois desse restaurante, voltaste para a escola ou começaste a trabalhar no sítio? Não, foi, portanto, quando no fundo vendi a minha parte, foi na altura que eu comecei o doutoramento e tenho feito vários projetos e agora gosto muito, estou a pensar abrir a próxima empresa quando acabar o doutoramento, portanto é agora o caminho. Sim. Mas tenho feito muitos projetos, nomeadamente em termos internacionais. Estive a trabalhar há algum tempo com uma organização que é uma organização europeia para mulheres e tecnologia, para no fundo a apoiar toda a parte de gestão, de comunicação da marca a nível internacional. Como é que se chama? É European Center for Women in Technology. Ok. Isto dito em inglês é mais fácil. É mais fácil, sim. Entretanto, fui selecionada o ano passado pela Embaixada dos Estados Unidos e o German Marshall Fund para um programa, um fellowship de um ano que é Young Transatlantic Leaders of Europe. Portanto, foi um programa de um ano muito interessante em que estive a trabalhar com empreendedores europeus. Estive nos Estados Unidos a desenvolver um projeto numa incubadora de comida em New Orleans. Que giro. Que também foi um projeto muito interessante. E ultimamente o que eu lancei foi o Female Speakers Academy, ou Agency, o Academy of Female Founders. É, no fundo, uma agência de modelos, o conceito de agência de modelos, mas para mulheres jovens que querem ser speakers, que pode não ser o seu full-time, ou podem não querer ser profissionais, mas que gostariam de ir falar palestras. Portanto, este é o meu último projeto. Sim. E lancei também o Female Founders Academy, que é histórias sobre mulheres empreendedoras, que está ligado com o doutoramento. Exato. Que no fundo mulheres criam projetos online e como é que tu podes criar o teu próprio projeto. E eu gosto de chamar projetos porque nós às vezes temos empresa, são projetos, não é? São projetos que têm uma duração, até pode ser uma empresa, mas para mim eu vejo muitas coisas agora como projetos. Sim, faz sentido. Uma questão, portanto, estás a tirar agora o teu doutoramento em mídias sociais? Digitais, desculpa. Primeiro, porquê mídias digitais? E segundo, nestes todos os projetos que tu fizeste, eu vejo sempre que há um elemento em comum que é sempre orientado para as mulheres. Porquê? O mídia digitais, eu andei a ver vários doutoramentos. Este, para mim, tinha uma componente fundamental. Primeiro, eu podia desenvolver a área de empreendedorismo, que era o que eu queria. E tinha a parte internacional, ou seja, eu tinha a possibilidade de ir para os Estados Unidos durante o doutoramento todo, se quisesse. E isso para mim era muito importante, porque eu queria fazer uma pesquisa que tivesse Europa e Estados Unidos, e portanto só com um programa doutoral que tivesse esta componente é que eu conseguiria. Eu este ano não estou a dar, portanto em 2019 mais para a frente vou a dar. Mas o que eu noto é que estando na faculdade ou estando a dar aulas é muito importante tu teres o doutoramento e fazeres pesquisa. Portanto, eu quando comecei o doutoramento também tive 7 anos a dar aulas na universidade. Portanto, era muito importante dar continuidade a isso. E este especificamente por estas duas razões. Porquê mulheres? Sim. Porque eu tive 2 situações quando abri as empresas que notei que por ser mulher tive mais dificuldades.
E mais uma vez... Podes especificar pelo menos uma? Posso. Mais uma vez, é daqueles debates que nós dizemos, pronto, mas... Era naquela altura e agora as coisas são diferentes. Sim, mas não sei se são assim tão diferentes. Pois. Porque eu também ouço outras coisas, percebes? Eu não sei se são assim tão diferentes, mas eu na altura senti muito. Por exemplo, fui à banca, pedi dinheiro, sozinha. Eles não me emprestaram. A seguir fui com o meu sócio e emprestaram-me. Mas é porque o sócio tinha dinheiro. Não, foi uma questão da pessoa que estava do outro lado e, portanto, aquilo era tudo igual, mas estava um homem e estava eu. Portanto, isso foi uma situação para mim crucial. Ainda dentro da parte do restaurante, eu, portanto, com estar, não é? Conheces-me? Sapatos rasos, fui à obra dizer para eles fazerem não sei o quê. Eles olharam para mim e não fizeram. Eu disse, ok. Entretanto, fui chamar o meu sócio, 1,80 m que era, e eu falei. Eles olham para ele e perguntam, é para fazer o que ela diz? E ele, sim. Eles fizeram. Ok. Eu disse, portanto, e eu noto... Eu faço este som porque eu reconheço esse tipo de momento tão bem e não foi há assim tanto tempo, não. Portanto, percebo. Porque és uma miúda, não é? E depois há ainda... há várias discriminações a vários níveis. E atenção, eu nisto tenho muita atenção. Não é aquela coisa do feminista, vamos queimar sociãs e somos umas coitadinhas, não é? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com situações pelas quais eu passei dentro da faculdade. Portanto, estamos a falar do meio hierárquico, muito forte, muito masculino, de pessoas que estão lá há 50 anos e por serem homens e por ganharem um ordenado mais elevado podem exercer poder, porque têm poder. Portanto, há aqui uma série de coisas e que eu vi pessoas a passarem por isso e também as senti na pele. Eu subo na universidade, agora se calhar estou a caminhar para um doutoramento, mas há pessoas que não tinham doutoramento, que há sempre aquela coisa que tem tendência, uma componente menos ética. Sim. E isso há que ter muita atenção. E o que é que eu noto? Por exemplo, miúdas novas. E quando eu digo miúdas novas, estamos a falar de miúdas abaixo dos 25, ok? Querem fazer qualquer coisa. Têm mais acesso, etc, etc. Mas são miúdas. Portanto, ninguém lhes dá credibilidade por serem miúdas. Sim. E atenção, não se pode generalizar, ok? Portanto, quando eu digo ninguém, toda a gente, eu estou a generalizar, portanto, tem que ter algum cuidado. Agora, se eu vir um miúdo muito despachado a falar em público, eu digo, espetáculo. Se eu vir uma miúda muito despachada a falar em público, às vezes digo, aquela é assim toda... toda para a frentex. Sim, toda para a frentex e é muito pespenica, não é? Que eu já ouvi. Não é? Já ouvi em palestras... rapazes e raparigas, a mesma faixa etária, o mesmo tom de voz, o mesmo discurso, ela é pespenica, ele é mais despachado. E isso continua a existir, não é? Portanto, isso são coisas que nós, e que é aquilo que eu também estou a investigar no doutoramento, que é muito bias, que é coisas que nós não nos apercebemos e que fazemos de forma inconsciente. Que está internalizado, não é? Sim. Porque foi assim que fomos ensinados. E o importante é, para mim, no caso do empreendedorismo no feminino e da parte das mulheres, é, se eu passei pelo processo, poder, no fundo, ajudar e facilitar a que as pessoas se apercebam que há alternativas e que essas alternativas existem e que é fazível. Portanto, é, no fundo, o meu debate e essa a minha missão, quase. É o que lá está, é aquilo que eu trato aqui neste podcast, que é o que é que te puxa, não é? A fazer as coisas. Sim. Vou ser um bocadinho advogada do diabo. Lá está, tu tens uma data de projetos que exatamente visam ajudar as mulheres a superar este tipo de obstáculos que pode haver, ou mesmo a facilitar acessos a certas coisas. Mas a questão aqui seria, porquê só dar a mulheres? Porque não dar a todos? Olha, isto eu explico, se calhar isto de forma, sei lá, tu vais sair à noite, ok? E vais para a Pensão Amor, ok? Ou vais para o Urban Beach, ou vais para o Luxe,
sei lá. Pronto. Sim. Cada um deles... Establishment of choice. Exatamente. Sim. Cada um deles, se tu fores a pensar, tem um target. Não é? Não quer dizer que eu não possa entrar lá. Mas quer dizer que aquilo está preparado para aquele target. E porque oferece condições melhores, as pessoas sentem-se mais confortáveis, enfim, aquilo que tu quiseres. Eu faço coaching, dou formação. Se tu me disseres assim, mas te aparecer um elemento masculino, sim, não é por aí. Agora, quando eu crio um projeto em que eu ando à procura de mulheres que estão a desenvolver os seus negócios, é porque eu quero saber e quero conhecer. Não quer dizer que não haja outros sítios que façam para outras pessoas. Para mim faz sentido explorar isso. Porque eu poderia ter uma agência para toda a gente. Mas isso ter para toda a gente, para mim, não tem grande interesse, porque eu vejo uma necessidade neste público-alvo. É como nós dizermos, o Urban Beach é para toda a gente. E nós sabemos que não é. Ou quem diz o luxo, ou quem diz... Sim. Ou restaurantes, sei lá, vais, o italiano, sushi. Se eu não gostar de sushi, não vou de sushi. Se eu não gostar de italiano, não vou. E eu acho que há espaço para tudo. Para mim, pessoalmente, eu gosto muito de trabalhar esta área porque eu vejo uma necessidade específica. Portanto, digamos que estás a especializar-te numa coisa, não é? No fundo é isso. É aquilo que nós estávamos a falar. Sim, no fundo é isso. Ok, fair enough. Mulher super ocupada. Já estivemos a falar um bocadinho do que te puxa agora nestes projetos, mas olhando para trás, porquê? Porque... Sim. Sabes que eu já me fiz essa pergunta, que é interessante, porque nós às vezes começamos a andar e não percebemos bem quais são os pontos, não é, de ligação. Mais do que ser para mulheres ou mais do que ser o feminino, há uma coisa para mim que é muito clara. A parte da comunicação, portanto, é sempre transversal. Sempre. Tudo o que eu faço é uma coisa que faz sentido para mim. E é uma coisa natural. Porque há outras coisas, se calhar, que eu tenho que trabalhar. A parte mais de comunicar, de falar, é sempre transversal. E aquilo em tudo, ou aquilo que eu acredito para mim e que é uma linha condutora, é criar coisas. Criar coisas. Eu chamo projetos, mas pode ser o livro, é uma criação. O doutoramento é uma criação. É criar coisas. Isso é que eu gosto mesmo. Gosto de criar... para mim é mais a parte da escrita, da comunicação, como há pessoas, mas também gosto de pintar, também. Mas o processo criativo, eu que o processo criativo nem sei se é bem por aí, mas é mais o poder agarrar em nada e criar uma coisa daquilo. E depois de estar criado, eu também não tenho paciência para continuar. Não ficas com ele, queres largar para as outras pessoas também verem, se calhar, não é? O exemplo do restaurante, eu adorei criar, mas depois aquilo para mim já não dava. O livro, eu gosto de criar, mas depois já está criado. Sim. Portanto, estas coisas de construir e criar coisas, só assim um bocado, sei que eu digo projetos, mas criar coisas, sabes? Isso para mim é o que eu sinto que foi sempre transversal. Achas que isso vai continuar daqui em diante? Ou achas que vês-te, tipo, de repente, não, espera, vou assentar, vou fazer... Isto é enquanto que eu tenho genica? Eu acredito que com a idade tu ficas mais... e isto também é uma crença. Atenção, isto também é uma crença que é um bocadinho mais limitativa, mas eu acho que às vezes tu, com a idade, também ficas mais saturada daquela tentar... sabes, das tentativas e depois daquilo não resultar exatamente e voltamos às expectativas, não é? Que é, ok, eu quero fazer isto, tenho uma expectativa e depois aquilo... Eu acho que há uns anos atrás era mais linear, era sempre em beta. Ok, não funcionava, beta. Eu acredito que para mim trabalhar, por exemplo, por conta de outrem seria um desafio. E se tu me perguntares, mas pensas nisso,
não digo que não se for uma proposta interessante. Sim. Que eu acho que isto é sempre importante, nós termos as portas abertas. Mas mesmo dentro disso, criar qualquer coisa, acho que vai ser transversal mesmo para, sei lá, daqui a 30 ou 40 anos. Acho que esta base de criar coisas vai estar sempre muito dentro, intrínseca a tudo aquilo que eu faço. Já aqui, onde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que te podem contactar, para o caso de terem alguma dúvida? Onde é que, portanto, tu escreveste... Estou desempregada e agora? Ainda está, presumo, nas livrarias? Sim, acho que sim. Está com o teu nome, certo? Jacqueline Silva. Sim, ok. Sim. Portanto, como é que as speakers que estejam a ouvir te podem contactar a ti? Eu tenho o meu site, está em português, que é jackiesilva.com, portanto J-A-C de cão, K-I-E, silva.com, e portanto eu aí tenho as informações todas dos projetos, dos livros, tenho uma série de e-books que as pessoas podem fazer download gratuitamente. E para as speakers, portanto, se for mais fácil, podem me contactar por aí. Podem também ir ao site, que é femalespeakersagency.com, e também tem lá a informação genérica e um formulário para preencher, para se perceber um bocadinho mais sobre a pessoa. Ok, ótimo. Eu também vou deixar os links. E da próxima vez que escreveres um livro, ou que acabares do próximo... Sim. A gente entra em contacto. Este ano, pera, 2019. Ok, 2019. Sim, portanto, este é o meu target. Já é público, não é? Portanto, já disse, este ano vou escrever o livro, agora tenho que o acabar. Escrever não, acabar. Ok. Portanto, eu vou-te manter fiel a essa promessa. Estávamos a falar de accountability. Exatamente. Portanto, e muito obrigada. Obrigada eu. Hey, esperamos que tenham gostado desta conversa. Nos textos de descrição do episódio podem encontrar tudinho sobre a Jackie, desde o seu website ao da Female Speakers Agency, até o artigo delas, onde elas descreve também a sua experiência no Burning Man, e podem ver a sua linda peruca cor-de-rosa choque. Quanto a nós, podemos ser contactados também no Facebook e em The Pool Podcast e no e-mail poolpodcast@gmail.com. Queremos mesmo ouvir os vossos comentários, saber as vossas sugestões e também esclarecer quaisquer questões que possam vir a ter. A captação de som, a edição e a fotografia são feitos por José Garcia, no Estúdio Q, o jingle é da autoria de Miguel Nicolau, o logótipo e as lindas ilustrações dos nossos episódios são criados pela Joana Rolo. Espero que tenham gostado e até para a semana.